A arte românica é o nome dado ao estilo artístico que surgiu na Europa logo após a queda do Império Romano. O românico tem sido considerado como o primeiro estilo europeu, principalmente em regiões da atual França e Espanha. As tipologias românicas. Os construtores românicos erguem edifícios com funções distintas. Os castelos eram a habitação do senhor ou do nobre. Situava-se estrategicamente numa elevação natural ou artificial. Uma paliçada e um fosso com água defendiam a torre, assim como as casas dos populares, os estábulos e os celeiros construídos em seu redor, em terra e madeira. A torre era construída em pedra, tinha uma forma cilíndrica. As paredes eram muitas vezes reforçadas por contrafortes e apresentavam uma planta muito simples com 2 ou 3 divisões. Características dos castelos. A torre de mensagem. O castelo é uma edificação complexa construída tendo por ponto predominante uma torre central, a chamada torre de mensagem. Era o último espaço de defesa de um castelo quando todos os restantes tivessem sucumbido. Tinham escadas estreitas, paredes muito espessas e porta de difícil acesso. Porta de entrada. Era o ponto fraco da defesa de um castelo e estava ladeada por 2 torres. Muralhas. Paredes de 4 a 5 metros de espessura, construídas no lado mais inclinado do terreno, com o objetivo de dificultar a ação dos invasores. Adarve. Caminho no topo das muralhas que percorria todo o perímetro do castelo, permitindo a movimentação rápida dos guerreiros. Calabouço. Área onde os reis e os senhores feudais mantinham presos os bandidos, os marginais ou inimigos capturados. A ponte levadiça, feita de madeira maciça e ferro, era o único acesso do castelo. Ameias e mernhões. O parapeito da muralha apresentava saliência que serviam de proteção para os ataques com bestas e arcos. Fossos. Em volta do castelo eram abertos fossos preenchidos com água com o objetivo de dificultar a penetração dos inimigos durante as batalhas. Os mosteiros eram os mais importantes núcleos culturais e artísticos desse período. Tinha o foco da difusão de estilo romântico e das invenções nas técnicas de construção. Sua tipologia arquitetônica é ditada pelas ordens religiosas. Mosteiro de Lessa do Barrio. Estilo dominante, românico e gótico. Sua construção foi feita no século XIV. Seu último restauro foi feito em 1934. Sua função inicial, Igreja do Mosteiro da Ordem Militar de São João do Hospital. Sua função atual, religiosa, igreja paroquial. Na planta, o modelo mendicante é claro. 3 naves organizadas em 5 tramos, sendo o último uma espécie de transepto inscrito, marcado apenas na altura. A divisão do espaço é feita através de pilares de perfil cruciforme, pelo adoçamento de colunas nas suas 4 faces. A cabeceira é tripla. A abertura das naves é em madeira e a cabeceira apresenta abóbada de cruzaria, de ogivas. Tanto nas paredes da nave central como nas naves laterais se abrem janelas geminadas. Na fachada sul, abre-se um portal de 4 arquivoltas, rematadas por um gablete simples, cujos capitéis apresentam ornatos vegetais e animais. A época necessitou de uma arquitetura com características defensivas. Nesse sentido, surgiu a torre, onde habitava o senhor ou nobre. As primeiras torres estavam situadas numa elevação natural ou artificial, para uma maior segurança. Ao seu redor, era construída em terra ou madeira uma paliçada e um fosso com água, que defendiam a torre. Contudo, a partir do século XI, devido a novas táticas de defesa,
as torres passaram a ser construídas em pedra. Então passaram a apresentar um aspecto fortificado e austero, com paredes grossas e altas. Tinham forma quadrangular, reforçadas e uma planta muito simples, 2 ou 3 divisões, sem espaço de ligação. As mais complexas possuíam no piso inferior um átrio com uma loja ou oficina, no segundo piso uma sala, que servia por vezes como local de reunião de família, e a capela, o oratório. No terceiro piso situavam-se os aposentos. A entrada da torre era feita diretamente para o primeiro piso, através de uma escada em madeira que era retirada em momentos de perigo. As torres evoluíram no sentido dos castelos, que apresentava todas as características da torre, mas ocupava um maior espaço e continha elementos arquitetônicos como dupla muralha, com paredes compactas terminadas em ameias, que seriam aberturas no parapeito da muralha que serviam para os defensores avistarem seus inimigos. Existiam também as seteiras, aberturas nas muralhas para que flechas fossem lançadas, as guaritas, que serviam de abrigo para os militares, assim como o fosso, que era uma escavação profunda e irregular destinada a dificultar e impedir o acesso do inimigo. Temos como exemplo o castelo de Penedono, que apresentava uma planta hexagonal irregular com muralhas protegidas por ameias piramidais. No setor sudoeste da muralha destacavam-se os 2 torrões, ladeando e protegendo a porta principal do castelo, encimada por um arco pleno que une ambos os torrões defensivos. Assim também como o castelo do Almourou, que tem a construção em cantoria de granito e alvenaria argamassada, é de planta irregular. As muralhas apresentam 9 altas torres circulares. Arquitetura românica. Antes de começar, é sempre bom lembrar que a arquitetura românica não é igual à arquitetura romana. Apesar de claramente sofrer influências da arquitetura romana, a românica era feita para a religião cristã, portanto, não possuía o mesmo simbolismo e continha características próprias. É dado o nome de arquitetura românica para aquela desenvolvida no final do século XVI e XVII, na Europa. O edifício mais típico dessa arquitetura eram as igrejas, que seguiam a planta de uma basílica, construção típica romana empregada como igreja em diversos estilos arquitetônicos. Acredita-se que essa arquitetura começou com o Renascimento carolíngio, também chamado de Renovação Romana, empreendida por Carlos Magno, podendo traçar assim o progresso da arquitetura medieval religiosa do Ocidente. Essa arquitetura adotou a planta basílica com cruz latina como principal tipo de planta para as igrejas, porém há um outro tipo muito utilizada, que é a planta centralizada da cruz grega, influência oriental, que podia ser hexagonal, octogonal ou circular, que para muitas pessoas da época era inviável. As igrejas construídas até então possuíam um telhado de madeira, mas durante a Idade Média muitas cidades eram invadidas e saqueadas, e essas igrejas eram facilmente incendiadas. Pensando nisso, a necessidade era cobrir grandes espaços e protegê-los dos vizinhos. A alternativa foi usar as abóbadas, que poderiam ser berço, arestas ou cruzaria. Porém, o uso dessas abóbadas era muito instável, porque elas tendiam a abrir, ou seja, elas empurravam os pilares para fora. A solução encontrada foi engrossar as paredes e utilizar contrafortes nas laterais. Esses contrafortes não são pilares grossos que ficam na parte externa da igreja e fazem força contrária dessas abóbadas. Localizada no Caminho de Santiago, na província de Palência, comunidade de Castilla y León, Espanha, foi erguida no século XI. A fachada é horizontal e simétrica. Possui 2 torres cilíndricas que se elevam a ambos os lados da fachada principal. Possui poucas janelas. Pela porta de entrada é possível ver a espessura da parede, feita com pedra e bem robusta. Valoriza as formas geométricas e a horizontalidade. No detalhe da janela, podemos observar a espessura da parede e o arco de meia volta apoiado sobre os capitéis e colunas. Na vista do teto, é possível ver a cúpula de pedra sustentada pelos arcos, cuja função é receber o peso da cobertura e transmiti-la no pilar da estrutura. É notável também a presença de poucas janelas
e a estrutura robusta. Na foto da nave central, podemos ver nitidamente as abóbadas de berço sobre os capitéis e as colunas.